Bom, nós estamos com a nossa OLT configurada, pronta na rede, com gerência. Agora a gente precisa definir mais coisas sobre os serviços para de fato começar a funcionar. Então a gente entra na parte chamada política De VLANs. de VLANs, de serviços, mapeamento, enfim. Agora a gente começa a dizer, basicamente, vamos tentar fazer uma analogia, dizer para a OLT quais VLANs são quais serviços e por quais portas. Eu acho que é dividido em dois momentos essa definição. Primeiro VLAN barra serviço e depois quais portas que participam daquele serviço. Então, como é que a gente faz isso, Vargas, e como que a gente determina da melhor forma, pensando em fazer uma forma hoje que não precisa daqui a 6 meses, um ano, apagar tudo para começar de novo? Perfeito. A gente define, né, quais as VLANs que a gente vai usar, de novo, né? Desde que não tenha nenhum conflito, né? Vai usar ali na rede, que se faça um mapeamento lógico. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com algumas aqui que a gente, como a gente não está segmentando por um ambiente produtivo, né? Então a gente pode escolher fácil. Tá fácil. Né? Para nós está fácil. Então a gente vai acessar de novo a linha de comando, a gente vai fazer via linha de comando agora, né? A OLT. O que a gente tem, o que a gente tem já configurado, que a gente viu até então, é a VLAN de gerência, que é a VLAN 100, né? E agora, a gente acessando aqui de novo a OLT, a gente vai definir então uma VLAN 20 para voz, Certo. tá? A VLAN 22 para internet, tá? E uma VLAN 23 para IPTV, tá? Basicamente a gente vai trabalhar com essas três VLANs, colocando serviços em cada uma delas. O que é importante também a gente definir, né? Se a gente pretende uma porta da OLT, uma porta GPON, que vai entrar aquele serviço de fato, então a gente configura. Né? Se a gente diz, nessa porta não vai ter clientes de IPTV, então não é necessário colocar naquela porta IPTV. Né? Aquela VLAN 23, a gente não segmenta, a gente não permite ela, se a gente não vai ter um serviço nela. Se não tem uso naquela porta. Exatamente. Então, A VLAN ela é muito boa, né, para segmentar as coisas. sim. Agora, se eu colocar todas as VLANs nas mesmas portas, é a mesma coisa que trabalhar sem segmentação nenhuma. Exatamente. E acaba se complementando a parte do switch, né, e a parte do GPON, mas não faz sentido nenhum a gente colocar uma permissão de uma VLAN numa porta, a gente não vai botar um serviço ali. Então aqui, como se trata de uma prática, né, então a gente vai colocar a VLAN permitida no uplink, né, aqui a gente vai usar a porta GE0/7 para encaminhar aquela tag daquela VLAN no uplink para o concentrador, né, que também vai ter essa tag lá. A gente vai fazer fim a fim, né, essa VLAN. E a gente vai permitir também na porta PON, onde a gente vai colocar os nossos serviços, os nossos clientes ali. Tá? Certo. Então, como é que a gente começa? De novo, a gente entra em configure terminal, né, habilita novamente o modo de operação. Aqui a gente vai entrar no VLAN Database da OLT. Como a gente tinha visto, até eu posso dar um show de novo, só para relembrar ali, né, um do show. Quando a gente está já dentro de algum campo de configuração, a gente coloca o do na frente, né, e pode chamar um show. Né, diferente se a gente estivesse lá na raiz, né, da linha de comando, a gente só colocaria o show direto. Né. Nesse caso, se a gente está dentro de alguma configuração, a gente põe o do na frente e pode chamar o... Consegue chamar um comando que está lá na raiz. Um comando que está lá na raiz, exato. Então, eu vou dar um do show run menos GPON, só para confirmar aqui para vocês poderem ir acompanhando, né? Então, está a VLAN 100, percebe que não tem outra VLAN ainda, né? Então, aqui agora a gente está dentro da configuração do VLAN Database, vamos colocar aqui a VLAN 20, né? Que vai ser a de voz que a gente vai usar. A gente pode colocar vírgula aqui 22, né? Vírgula 23, né? Para criar as três. Ou a gente pode colocar 20 traço 23. Das duas formas. Só que o que acontece? Qual é a diferença aqui? Aqui a gente vai estar criando a 21 também. Ele cria o range. Cria o range. Só que a 21 a gente não quer. Né, nesse caso aqui. Então a gente não precisa criar a 21 porque a gente não vai usar. Hoje a gente cria individual. Como são poucas. Como são poucas, exatamente. Dá para criar VLAN 20, aí dá um enter aqui. Depois VLAN 22, dá um enter. Vai fazer uma por uma. Ou coloca vírgula para elas. Aqui eu vou escolher colocar com vírgula. Certo. Tá, 22, vírgula 23. Pronto, tá? Vou dar um do show run de novo para mostrar. Tá lá, ó, VLAN Database.
né? Tá mostrando as VLANs agora que a gente adicionou. Uhum. Né? A 20, a 22 e a 23. Ok. Agora, no switch da OLT, já tem no database aquelas VLANs. O banco de dados está O pronto. banco de dados está pronto. Agora a gente tem que dizer para quais portas Uhum. a gente vai permitir essa tag da VLAN. Ou seja, da onde entra e para onde vai. Exatamente. Então aqui a gente vai escolher a porta Giga 07 para uplink. Uhum. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Então eu vou sair aqui do VLAN Database, vou sair uma instância só. Tá. Isso aqui sair do VLAN Database e voltar para Configure Terminal. Uhum. Então estou dentro do Configure Terminal, vou colocar a interface Giga 07, Isso. que foi a interface que eu escolhi. A gente entra na interface para fazer as configurações daquela interface. Daquela interface, exatamente. A gente está dentro agora da interface para poder fazer. Então o que a gente tem que deixar explícito aqui? Né? Switch, que tipo de ação vai ser feita aqui? Então é um switch, né? Switch port aqui, né? Mode, a gente vai dizer qual modo. Qual o né? modo da porta? Da porta, vai ser trunk. Porque eu não quero apenas uma VLAN aqui. Eu vou querer que meus clientes dessa porta, no uplink no caso aqui, né? Eles vão poder trafegar a VLAN de voz, a VLAN de internet e a VLAN de IPTV. Então aqui, se são 3 VLANs, então eu já tenho que adotar o modo trunk. Né? Se fosse Access, eu poderia escolher Uma VLAN só. Exato. Então, modo trunk. Ok. Agora, aqui eu já defini que ela vai ser modo trunk, essa interface. Agora, quais VLAN? Então, eu tenho que colocar a switch port. Primeiro a gente definiu o modo de operação da porta. O modo de operação. Vai passar um trunk de VLANs. Um trunk de VLANs, é mais de uma. Certo. Poderia ser uma. Eu poderia escolher Isso é um trunk de uma. o trunk de uma, né? E aí acabar encaminhando a tag de uma. Se eu optasse por Access, aí a porta ia retirar a tag e a VLAN, o pacote ele ia ir sem tag nenhuma. Tá? Então aqui a gente, como a gente sabe que a gente vai passar mais de um, adotamos o trunk. Então switch port, né? Trunk, elo. Se eu não sei, aqui no caso eu sei o comando, né? Então tá fácil, né? Eu tô familiarizado, mas eu vou fazer um pouquinho diferente para quem não conhece o comando. Então pode interrogar, pode começar com switch port e interrogar. São as opções que tem. Todo comando que a gente não sabe a sequência, interrogação. Interrogação, exatamente. Ele vai abrir as possibilidades e o que faz cada comando. E o que faz cada comando. Então eu poderia também colocar uma interrogação aqui antes mesmo do switch port. Aí me dá toda uma lista de opções. No caso, vamos simplificar, né? Então vamos lá. Switch port, né? Trunk, elo, para permitir, né? VLAN. Aí a gente vai dizer quais as VLANs. Quais VLANs podem passar naquela porta? Podem passar naquela porta. Então, de novo, a gente pode usar aquele formato de vírgula, formato de traço, como a gente viu na outra, né, na outra instância. Aqui, então, a gente vai colocar a VLAN 20, né, vírgula, a VLAN 22, vírgula, a VLAN 23, na porta uplink, tá? Então aqui a gente está permitindo o tráfego da VLAN de voz, da VLAN de internet e da VLAN de IPTV. Importante, a gerência aqui a gente continua fazendo por aquela outra porta, né, a porta Giga 0/0, de modo Access, inclusive. Então, se a sua gerência passa pelo mesmo uplink, enfim, vai para o mesmo caminho, digamos assim, que o restante dos serviços, a gerência ela poderia estar aqui também. Poderia estar com a VLAN 100 aqui também, pegando em outro momento. Isso, exato. O tráfego da gerência não é um tráfego muito alto. Geralmente é uma banda baixa que a gerência usa. Então, poderia ter aqui uma permissão também da VLAN 100 e o equipamento estar gerenciado na mesma interface física. O uplink na mesma porta. O uplink na mesma porta, tanto os serviços quanto o gerenciamento. Nesse caso aqui a gente separou uma porta dedicada, né? Mas poderia passar aqui também. Então aqui a gente não vai passar, a gente vai manter aquela porta dedicada. Manter separado. Tá sobrando porta. Isso. Então a gente está deixando uma separada. Tá? Vou dar um enter aqui. Pronto. Já está permitido essas VLANs também. Vamos dar um do show. Um do show menos de pão. Giga 07. Quais são as configurações que estão aqui explícitas? Ó? Switch port mode trunk. Switch port trunk, permitindo as VLANs 20, 22 e 23. No shutdown. O que é o no shutdown aqui? Quer dizer que a porta está ligada. Tá up. Ela está up, né? Up não, desculpa. Não é up... up de serviço, ela está ligada. Seria o up administrativo e o up operacional. No caso aqui seria um up administrativo. Ela está ligada, porém ainda não está conectada em nada. Tá?
Então tá, aqui a gente fez no uplink, que a gente definiu Então, as permissões. da nossa rede até o LT, a parte switch do LT está chegando. Exatamente. Já está lá o LT serviço. agora o uplink dela já é capaz, né, de se conectar ao concentrador, permitir tráfego. O que falta aqui agora? A gente vê o lado da PON. Isso. O lado do GPON a gente ainda não permitiu. Então, aqui a gente vai colocar, por padrão, ó, um pouco diferente, né, das gigas, né, do uplink. A GPON ela já tem um mode trunk habilitado, né, mas ela está com a VLAN ativa que é a 1. Não é o serviço ainda que a gente quer, né, adotar, então a gente vai colocar adicionando lá as VLANs que a gente vai querer habilitar aqui. Maravilha. Então vamos lá. O caminho do comando o sintaxe é a mesma. A gente vai entrar numa interface diferente e vai colocar as VLANs lá também. Exato. Maravilha. Só mudou a interface, que agora antes era para o lado do uplink, agora é para o lado do cliente. Tá, então a gente entra lá, interface GPON, 1/1. Como o modo trunk já está habilitado, não preciso colocar. O que eu preciso colocar aqui é a permissão de quais VLANs eu vou botar, né? Então aqui, estou dentro da interface de novo, né? Agora na GPON, switch port, trunk, elo para permitir, VLAN 22, desculpa, 20, né? Não esquecer da 20. voz, 22 e 23. Pronto. Aqui eu vou sair agora. Agora eu saí da interface e saí, voltei lá para a raiz, tá? Vou dar um do show running, -GPON. Vamos lá, conferindo. Giga 07 já está permitindo. E GPON já está permitindo aqui, ó. Está explícito aqui. Então, tanto o uplink quanto a porta PON já estão habilitados na política de VLAN. Para passar aquelas VLANs. Importante. Uma única porta PON por enquanto. Exatamente. A gente tem mais 8 portas PON nesse equipamento. Exatamente. Então, se todos os clientes estão na mesma VLAN, a gente tem que replicar essa configuração para todas as portas. Para todas as portas, exato. Também é possível segmentar de outras formas, né? Daqui a pouco eu quero uma VLAN de internet para uma porta, na outra porta eu quero outra VLAN de internet, na outra eu quero outra VLAN, também é possível segmentar. Exatamente. Então, todas elas vão estar no mesmo uplink, porém, quando chega na OLT, cada uma vai para uma porta PON diferente. Isso é muito legal de fazer também, entendeu? Porque, às vezes, aqui a gente está dizendo que o serviço é de internet, por exemplo, na VLAN 22, mas a gente não está dizendo ainda se a terminação lá no cliente vai ser um roteador ou vai ser uma bridge. Né? Então, às vezes, imagina que o cliente pode estar recebendo uma bridge e estar numa VLAN conectado, né? Então, se a gente habilitar um outro cliente na mesma VLAN, naquela camada de rede, eles vão, enlace, né? Eles vão estar no mesmo segmento. Então, às vezes, quando tem bridge, é legal, entendeu? Segmentar por porta, por VLAN, entendeu? Fazer uma coisa mais... Para não se enxergarem de forma nativa. Exatamente. Claro que ainda tem o roteador, né? Se botou uma bridge, vai ter um roteador ali, né? Conectado, e aí esse roteador também pode fazer uma camada, né, de isolamento. Só que aí vai de cenário a cenário, né? Aqui a gente tá... Isso, muda muito cenário para cenário. Exatamente. Tá? Maravilha. Aqui vamos salvar de novo, para não esquecer, né? Salvou, copy, run startup. De política de VLAN... Tá feito. Tá feito. Basicamente, via linha de comando. Da onde vem, o que vem, para onde vai. Em resumo, tentando fazer uma analogia, é isso que a gente determina aqui nas políticas. Essa era a parte de CLI. Agora a gente vai ver a mesma política sendo aplicada lá no sistema de gerência. Isso mesmo, vamos ver o mesmo processo, só que agora feito pela gerência. Beleza, então, até a próxima aula.